Estão... E é com muita satisfação que eu chamo o senhor Jonas Salomão Dutra, ele que é comissário de avarias, tem mais de 30 anos de estrada, com mais de 30 mil vistorias já, né, Jonas? A gente estava fazendo preparação para a palestra e ele tem muita história, tem muita dividida. 30 mil vistorias, então, imagine agora, o cara fazendo a importância da regulação de sinistro de sucesso. O mousezinho tá lá. Tá, vamos lá. Maria. Tenta falar mais perto dele. Eu me baixo, né? Tens o solzinho? Aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos aí. Tá bom. Alô? Não funciona. Não. Tem um outro aqui. Alô. Agora deu. Boa tarde. Senhores, primeiro agradecer aqui o Porto de Itajaí, tá? A presença do doutor Agripino. A gente é seguidor dele aí, nosso professor, mestre na área, Flávio, a Maria. E dizer para vocês que eu vou dar um breve relato sobre minha atuação, como eu comecei. Então é o seguinte, em 93, foi o primeiro trabalho na área portuária, quando do governo Collor, quando atracava aqueles navios de Grimaldi Lines, quem é das antigas aí vai lembrar, né? Aqueles navios home-off, trazia os veículos, os primeiros importados, na época do Collor, da marca Citroën. E outros mais, até veículos diferentes que eu tinha visto na minha vida, inclusive o Hammer, vi o primeiro Hammer aí. Nessa época aí eu fui contratado por essa empresa de São Paulo, para acompanhar esse trabalho de descarga, sem muita experiência, aprendi muito. E foi lá nesse local que eu conheci o comandante Gaia. Esse senhor aí hoje com 80 anos, um pouco mais de 80, é um ícone na área, tá? Surveio das antigas aí, e que hoje, infelizmente, encontra-se hospitalizado. Não está muito bem de saúde, não, tá? Mas é o seguinte, eu representava o cliente e o comandante Gaia, o importador. Aí em diante a gente se cruzou muito, fazendo vistorias conjuntas, com armador, agente de carga, importador. E daí em diante a gente virou grandes amigos, né? Vizinhos, que ele tinha escritório no edifício redondo ali em Itajaí. Daí, em diante disso, ainda continuei, fui contratado por outra empresa para fazer vistorias nos veículos da marca BMW e Land Rover, em Blumenau, né? Na época, isso já era em 94, 95, e eu fui começar a fazer aqueles veículos 0 km, que eram veículos importados que chegavam lá com avarias, né? Eles passavam pela descarga, no porto, aí depois vinha o transporte rodoviário até as concessionárias e chegavam lá com avarias diversas. E daí que eu fui começando a entrar no ramo marítimo, porque eu tinha que buscar os termos de faltas e avarias, verificar de onde é que veio a origem daquelas avarias. Faltava peça, porta amassada, sempre era uma polêmica, tá? Fora os adornos que roubavam nos veículos lá. Na sequência, eu conheci o Flávio, lá em 94, 95, e a gente começou a fazer uma parceria muito interessante, tá? Eu aprendi, eu fiz muitos cursos com ele lá, através da Ômega Comissária, né? E a gente foi sempre aprendendo ali com o Flávio, dividindo conhecimentos. Ele foi meu grande incentivador na área aí, tá? Até hoje a gente é parceiro. E esse foi o meu início. Agora é o seguinte, eu vou dizer para você quem é o comissário de avarias. O comissário de avarias é o responsável para acompanhar e elucidar um sinistro, identificando causa, danos
e responsabilidade, sendo contratado, na maioria das vezes, por reguladora de sinistros e suas seguradoras, né? Também a gente tem um trabalho paralelo que a gente não representa só a seguradora, a gente representa aí, às vezes aqui o importador, trading, recinto alfandegado, armazém, exportadores, e hoje eu faço perícia judicial e extrajudicial também na área aí, tá? Isso é tudo conhecimento. Aqui é a Maria de Seguro. Agora, esse é um outro patrocinador nosso que ia estar presente aqui, da Prêmio, uma reguladora de sinistro também. Infelizmente, não pôde comparecer. Vamos lá. Nosso objetivo, que as empresas importadoras, exportadora, transportadora, despachante aduaneiro, terminal portuário, armazém, saibam como evitar prejuízos no momento de um sinistro, contratando seu comissário de avarias, evitando assim uma eventual negativa de indenização por parte de seguradora. Veja bem, o comissário de avarias ele não precisa ser contratado diretamente pela seguradora quando tem uma avaria. Às vezes uma carga com alto valor agregado e o cliente tem um certo um contrato de entrega, ele pode demandar de um prejuízo por um atraso na mercadoria, uma falta que já de chegar um container vazio aqui, dá um colapso no importador aí que o cara pode quebrar a empresa, como quase já aconteceu. Isso foi um caso que eu e o Flávio atendemos aí em partes opostas e quase aconteceu. Porque não foi pior porque ele contratou um comissário de avarias. Então, foi muito interessante esse caso. Vamos chegar lá depois lá. Aí se evita o prejuízo, né? Depois ele aciona a seguradora aí, vamos ver o que vão fazer, mas ele tem que evitar. Seguinte, tem uma frase interessante aí. As dificuldades de entender um sinistro é a facilidade de um comissário de avarias entregar um bom trabalho. Por quê? O comissário de avarias não é aquele que só vai lá, anota, verifica, avaria, não, ele tem que ir atrás. Ele tem que buscar TFE zona primária, secundária, tem que buscar tudo. A avaria na origem, se teve algum relato, alguma coisa, tem que ter alguma coisa, né? Quando tem uma avaria, tem que ter algum motivo, alguma coisa vai aparecer. Um damage report do armador, que às vezes o pessoal esquece que o armador tem um damage report. Quando ele descarga, ele carrega na origem, ele tem um representante, ele tem um comissário. O armador tem um comissário dele lá. Ele é preparado. Aqui já não é o nosso caso, né? Seguinte, isso aqui é muito interessante, né? É um material do Flávio que a gente utilizou aí. Ordem hierárquica de um sinistro. Por que é importante saber? Em primeiro lugar é o segurado, né? Segundo, a corretora. Terceiro, a seguradora, a perícia e a sindicância auditoria. Isso aí é fundamental na nossa área aí, tá? Seguinte, aqui quando eu fiz um resumo também, quando iniciou as atividades com o Flávio Comanduli na Ômega, através de um corretor de seguros, de nome Sérgio, que era a antiga Iassuda, hoje é Sompro. Eu conheci o Flávio através dessa pessoa aí. Tá. E a gente também fazendo diversas avarias aí na escola, cursos na escola de seguros, né, onde eu me formei como comissário de avarias em 2008. E depois foi migrando para outros ramos, né? Transporte marítimo, internacional, seguro de armazém, RE, e assim foi. E ainda, como eu falei para vocês, a gente, além de trabalhar com o comissário de avaria, faz a regulação do sinistro, que o comissário ele está fazendo a regulação do sinistro quando está fazendo a vistoria. Às vezes poucos sabem, mas o profissional tem que estar lá competente, fazendo a apuração para depois não dar problema futuramente. Isso é muito importante. Vamos lá. Usando de nossos conhecimentos técnicos, ajudamos as organizações a gerenciarem e a desvendar os mistérios que envolvem um sinistro, que envolvam seguros portuário, container, granel, transporte, vendaval, incêndio de forma proativa. Nós esperamos, devido ao nosso conhecimento técnico de quase 30 anos de mercado e a grande equipe por trás dos nossos produtos. Isso aí, gente, não é só o comissário. É todo mundo na cadeia, nessa cadeia aí, tem que trabalhar em conjunto. As eficiências virão da transformação proativa de como fazemos negócios, minimizando os custos e prejuízos das empresas em eventuais sinistros. É aí que entra o comissário. O importador, até independente de seguro,
eles chamam um comissário para acompanhar, tá? Vai evitar um problema futuro. Isso aqui são casos, tá? De sucesso que a gente atendeu aí, que é as parcerias aí de amigos do escritório, né? Ó, isso aqui, ó, é uma carga de maçã, aqui no porto de Itajaí, né? Aqui um estivador lá, eu acompanhei lá uma carga de exportação, teve um problema de temperatura, acusou no porto lá, no download do container, no monitoramento, e deu um problema. Na mesma hora não embarcaram. A gente desunitizou o container lá e a carga já estava toda estragada, mesmo antes de embarcar, tá? Foi uma polêmica. Aqui é o Flávio Comandura, a gente trocando conhecimentos aqui, né? Já vou mostrar para vocês o que é isso. No escritório, nossa base aqui em Itajaí. Aqui outro amigo de reguladora de sinistros. Essa aqui foi a última vistoria que eu fiz lá na Iciport, né? Está o representante da Iciport aqui. E aqui a gente está fazendo a abertura desovando o container, né? E aqui nós temos um termógrafo. Esse termógrafo é aquele analógico, é aquele tipo que faz medição do coração, manual, né? Então ele vai dentro do container e ele fica lá registrando a temperatura por até 90 dias. Isso ali é o dedo duro. Isso ali é muito interessante, tá? Mas esse é um modelo mais retrógrado, mais antigo. Então a gente abre na presença de todos envolvidos na vistoria e ali a gente faz o registro das temperaturas, tá? Às vezes eu trago esse termógrafo, levo comigo e fica lá, a gente convenciona em ata que ficou com o comissário de avarias e tudo certo. Vamos tocando para frente. Aqui são vistorias de bobina de aço, né? Primeira vez que eu fiz isso, cara, foi um terror. Fiquei apavorado. É um material muito ruim de se trabalhar, complicado, perigoso. Então, eu acho que é muito ingrato para todo mundo aqui, tá? Porque as avarias registradas até pelo survey do armador, por todo mundo, se baseia nas embalagens, tá? As embalagens externas aqui. E isso aqui, essa embalagem externa, engana muito. E o problema desse produto é que a bobina mais leve pesa 7.500 toneladas. Tem bobinas aí, como eu fiz essa semana, pesava 20 toneladas, aí é complicado. Fiquei quase uma semana lá em São Francisco do Sul trabalhando nisso. Aqui, quando é feita uma vistoria conjunta, né? Aqui está o representante do armador, do afretador marítimo, está lá um perito, está ali uma engenheira, e está até seu IPI ali. E nós estávamos representante do importador, do agente de carga. Aí quando vai para uma vistoria conjunta, é todo mundo lá relacionando, vendo as avarias, e quando se senta para fazer uma ata, aí é o terror, né? Todo mundo corre de uma ata de vistoria. Todo mundo tem medo. É complicado, gente. Então, eu gosto de fazer ata, gosto de redigir, e quando eu vou para uma vistoria, o pessoal, o Dutra está lá, é dele. Se bem que o dever na nossa área de fazer ata é sempre do importador, né? Mas eu faço, não me nego. Eu gosto de ter os documentos em mãos, né? Aqui também, ó. Isso aqui é uma bobina que a gente fez uma vistoria e depois da vistoria de constatação de danos, o cliente resolveu abrir a bobina. E quando abriu a bobina, estava lá a bobina toda oxidada por dentro. Aqui é uma carga na JBS, congelado. Aqui no Porto Itajaí, tem mais um amigo aqui, o Anderson Benassi. Aqui em Itajaí, Eleonoir Gaio, esse cara aí é um cara que faz SOS Carga, transporte rodoviário. Flávio Comanduli, o Lucas, gente boa, assessor do Flávio Comanduli aí. Aqui, gente, isso aqui é uma ressonância magnética. Isso aqui é uma mercadoria que vale mais de 1 milhão. Isso aqui é uma polêmica. Também é outro equipamento que ele vem com sensor de impacto, sensor de inclinação. Faço muito isso. Então, é uma polêmica muito grande. Então, se o sensor, nessa empresa, nesse fabricante, se tomba ou se tem um inclinamento do sensor, ele condena o produto. Ele não quer saber. Acionou o sensor, está fora. Aqui é uma carga consolidada, tá? É o terror também. Aqui vocês veem que tem uns tambores de plástico. Isso aqui eu acho que era químico, se eu não me engano. E aqui o cara botou uns pallets em cima, né?
com 500, 700 quilos em cima de uns tambores plásticos. Não deu outra, né? LCL, lote consolidado. Então isso aí avariou tudo, deu maior briga, maior rena. Então, mais um problema para o comissário. Isso aqui é outro caso, que eu e Flávio atendemos esse cliente, quando nós vamos chegar lá, bobinas de aço. A seguradora do cliente, ela rejeitou o sinistro, sem ao menos fazer uma vistoria. Ela rejeitou. Então, o que aconteceu? Eles nos chamaram lá, nos contrataram. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
nós fomos fazer todo o acompanhamento disso aqui, vamos fazer o aproveitamento. Eles não foram na vistoria, eles não pediram nada, simplesmente quem negou foi o corretor de seguro, tá? O corretor falou, não tem cobertura. Aí nós fizemos uma convocação, daí depois foram na vistoria, foram todas as partes. E aqui a gente, numa empresa, eu acho que lá de Imbituba, a gente começou a fazer a regulação do sinistro. O que a gente fez? Como eles abandonaram, não fizeram mais nada, nós reaproveitamos. Cortamos bobina, fizemos tudo. Tudo isso pago, antecipado pelo segurado, né? pelo cliente, que era um depósito. Esse aqui, ele era um depositário, um operador logístico, aqui em Itajaí. Muito forte, muito bom, por sinal. Aqui são as bobinas já embaladas, separadas, né? Ó, é larga, ela ficou estreita. E o que deu oxidação foi vendido como salvado por quilo, né? Aqui ela na máquina, as bobinas aqui, ó, na máquina, separando, pesagem. Isso daqui, pessoal, é um robô cirúrgico de 3 ou 4 braços, se eu não me engano. Isso aqui foi uma vistoria de alto valor agregado no recinto alfandegado em Itajaí, que é um polo da saúde. E nesse caso aqui, nós tivemos um problema muito sério, porque polo da saúde, né? Limpeza. Quando a gente abriu essas caixas aqui, já foi direto para a vistoria conjunta. Quando eu já abri essas caixas aqui, já, incrível, saíram barata de dentro. Então, dentro de um polo de saúde, isso aí é muito ruim. E estava o fiscal da Receita Federal juntos, que era um valor agregado muito grande, e veio um perito do Rio de Janeiro fazer essa vistoria, tá? Conosco. E, deixa eu ver se tem mais foto, aqui. E ele abriu as caixas de lá. Quando ele viu o primeiro braço empenado, ele já condenou a carga. Você vê que a carga, ela já está aqui, ó, de lado. E esse moço aí, o técnico já condenou a carga. E foi até deu um problema muito sério lá nessa empresa, porque a gente tem que fazer ata e a gente tem que constar. A gente tem que constar o que aconteceu lá. Então, foi complicado, porque as partes não queriam aceitar o que aconteceu ali, mas foi um caso bem interessante, tá? Vamos voltar lá. Nesse caso aqui deu perda total. O cliente, o importador, não quis que a seguradora recolhesse o salvado. A mercadoria dessa aí não tinha como. E nós fizemos a destruição. Depois de 90 dias, nós fomos com aterro sanitário, e uma máquina grandão, uma Poclan, fez um buraco e passou por cima, quebrou todinho. Uma máquina de alto valor agregado. Isso aqui é um navio chegando em Itajaí, na nossa base ali, né? Porto Itapuá, navio passageiro. Navio breakbook, né? Está operando em Itajaí de vez em quando esse navio. Aqui na portonave, dentro do ônibus, né? Tá, isso aqui é outro caso bem interessante. Peguei essa foto aqui que eu levei uma convidada para acompanhar esse trabalho aqui, que ela queria conhecer como é que era. Isso aqui o nosso pessoal sabe bem o que é isso. Isso aqui é uma carga de congelado de frango, halal, né? Então ela foi exportação, ela foi para Portonave, e aguardando o embarque no navio. Quando estava lá aguardando, ela estava sendo monitorada pela portonave, a temperatura. Só que desde quando chegou essa carga lá, ela deu problema. Ela começou a dar perda de temperatura, até que em um certo momento o armador, dono do container, mandou o pessoal lá fazer uma vistoria nesse container para ver o que aconteceu. Não detectaram problema nenhum. Moral da história, cancelou todo o embarque e foi lá para outro recinto, Brasfrig. Chegando lá na Brasfrig, posicionaram o container, abrimos o container, tinha que estar a temperatura menos 18, quando abrimos o container já estava menos 6, fora do padrão.
Mas fomos verificar a causa, né, do problema lá. Então é o seguinte, isso aqui chama-se placa de baffle. Essa placa ela tem que estar aqui em cima. Bem aqui, ó, ela só pode aparecer a grelha. O que aconteceu aqui? O cliente aqui, o exportador, lá na origem, ele simplesmente empurrou com muita força essa placa, empurrou, deu uma porradinha lá, né? Deu uma empurrada lá, empurrou a placa para frente e não deu a circulação, porque a circulação ela tem que entrar aqui na grelha, circular por cima e por baixo. Mas também quando nós abrimos o container lá, ela também estava trancando os limites da headline. Headline são as linhas que tem próximo à porta e no teto. Ali não pode, aquela linha tem que estar livre, não pode estar trancada. O pallet empurrou a placa. O pallet era para estar aqui, ó. Essa peça era para estar aqui. Eu até tenho uma solução para isso, né, mas a gente é pequeno para falar alguma coisa, eu tenho uma solução para isso. Mas tudo bem, a hora que alguém patentear aí, os armadores aceitar, vai dar de boa. Mas isso aqui, gente, deu um problema grande. Então, não houve circulação. Aí dá acúmulo de gelo, olha lá. Aí dá o acúmulo de gelo na placa, o que acontece? A placa de baffle levantada aqui, olha lá o que aconteceu. Acumulou gelo, acabou-se. Ela não circula mais dentro do container e a temperatura não fica menos dos 18 graus. Aí pode esquecer. Isso aqui são os termógrafos que eu falei agora, né? Esse aqui é o mais tradicional, mais simples. E esse outro aqui é um termógrafo diferente que eu fiquei surpreso até com ele. Deixa eu ver onde é que está aqui. Esse termógrafo aqui, eu tenho que ver onde é que eu coloquei ele. Ele é um termógrafo diferente, gente. Nós não temos acesso. Já viu desse termógrafo? Nós não temos acesso a ele, e eu conheci ele no começo do ano, numa carga de fruta. Eu queria chegar ao acesso, quando a gente fez a desova lá, e eu queria chegar na temperatura para ver a temperatura, eu não consegui. Porque ele tem que ter uma senha, tem um programa específico para isso, né? Então, vinha conhecer agora isso aí. Bem interessante. Aí o representante do importador, quando estava lá, ele acessou e já me imprimiu na hora lá, então a gente já viu o que deu ali. Nessa vistoria, eu acho que o Benassi estava junto lá, né? Bem interessante isso aqui. Agora, tem outro tipo de termógrafo que é um pendrive. Simples pendrive, desse tamanhozinho. É o melhor. Aquele pendrive, Flávio, estava procurando ali. Aquele pendrive é o seguinte, é interessante que você bota um adaptador no telefone, entrada USB, e você vê na hora ali tudo que aconteceu com a carga, a temperatura, ele registra a maior temperatura, a menor temperatura que deu no container. É muito bom. É o mais simples e mais prático. Como eu falei, esse aqui é bom. Mas como aquele, ele não marca totalmente bem, tá? Ó, vamos lá. Esse aqui é esse termógrafo aqui. Fantástico, muito bom. Então, eu levei um susto esses dias que estava na minha mesa, começou a piscar lá. Não sei o motivo. Esse é o termógrafo de pendrive. Para mim, é o mais prático e mais fácil de se usar. Não tem. Esse termógrafo aqui é fantástico. Tá? Eu tenho uma coisa, aqui uma carga de destruição. Eu acho que foi aquela, também a gente vai para o aterro sanitário. Vai todo mundo lá e descarrega, olha só. Fez mata também. Isso são os casos mais atuais, né? Essa outra parte fez mata totalmente diferente. Quem estava comigo lá era um cara incapacitado para tal, não era comissário, tá? E não tinha, mesmo que não fosse comissário, devia ser profissional e falar o que aconteceu na real. Ele quis esconder o fato, eu falei que não, aquilo não procedia, que não ia ser nata. Mas eu, por ser imparcial, encaminhei a ata ao meu contratante, olha, essa é a ata que o pessoal mandou para mim, o representante do armador. Esse meu contratante disse, assina essa ata. Eu disse, não assino. Está lá. Então, o problema é isso aí, meu amigo. Então, eles tentaram direcionar uma avaria, que a gente sabia o que era, mas é aquele tal negócio, né? Ele disse que podia causar um problema para o segurado, para a empresa dele. Então, ele está fazendo a regulação.
Então tá, então nem cobro nada, eu estou fora. Isso eu não faço. Então, ficou nisso. Então, é isso que eu digo, a gente tem que ser imparcial, correto, sério e fazer um trabalho bem feito, porque o comissário de avarias está ali, é a primeira pessoa a ver a carga ali, olhar, ver, e a gente tem que botar isso no papel e informar todas as partes, porque é muito difícil, tá? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu vou dizer, eu não gostava, a gente foi acostumando, foi aprendendo, e a vivência de vida, trabalhando com os amigos, e hoje eu também ajudo, ensino, tá? Às vezes me convido para dar alguma aula, algum parecer. Às vezes o pessoal me liga, Jonas, o que eu faço com uma coisa assim? Eu disse, não, estamos lá, eu estou ajudando. A gente tem que ser parceiro e ajudar, a gente tem que ter humildade. E todo dia a gente está aprendendo. Valeu, gente? É isso aí. Obrigado. Maria, agora é... Só queria fazer uma pergunta. Qual o caso mais incrível que você fez? Caso mais incrível? Aquele mais difícil. Olha, teve tantos, mas o caso que eu fiquei feliz a gente encontrar os amigos e mais difícil, acho que foi aquele caso das pedras, né? A gente fez na época, até vamos lá, deu mais um minutinho. Na ocasião eu estava representando, acho que o armador, né? Faz tempo. Eu estava representando o armador. A seguradora, o cliente me corrija. O segurado importou 2 contêineres de 20 para a fábrica dele em Araquari, de catodo de alumínio, é isso, né? De catodo de alumínio para fundição, matéria-prima. Veio da China e essa carga teve transbordo de navio em Santos. Acontece que, quando chegou veio para Itajaí, o navegante, sei que foi descarregado lá, perdão, e na ocasião saiu de lá, nacionalizou em container. Por isso que às vezes o pessoal reclama, deu o canal vermelho. Tem que ser. Ela saiu em container, com o container lacre de origem, bateu, tudo certo. Só que quando chegou em Araquari, na empresa do segurado lá, o cara se deu de cara lá, quando abriu um dos containers lá, esse eu não temos foto aqui. Ele abriu o container, em vez de ter catodo, tinha paver. O container estava carregado de paver lá, gente. Cheio de paver. Aí, poxa, aí já foi vistoria conjunta, né, Flávio? Eu já fui direto para a vistoria conjunta. Fomos lá para a vistoria conjunta, acontece que foram desovar o container, dentro desse, era o primeiro container, né? E os dois estavam assim, foi desovar um dos containers, dentro desse container tinha, o lacre bateu, era um dublê, né? Era um lacre dublê, que existe, já vi. Nós tínhamos até uma perita muito boa nisso em São Paulo, a gente chama ela, a gente pede parceria e ajuda. Nesse caso não era dublê, na verdade era um lacre que foi violar e foi colado novamente. Eu acho que foi isso. Mas eu vou apresentar esse vídeo. Eu vou apresentar, mas é tanto caso aí que eu disse para vocês, a gente chega até... Então, matava o lacre, estava lá, o lacre era o original, de acordo com o que estava informado no conhecimento marítimo no BL. E fomos desovando o container, né? Quando foi desovando, lá em cima tinha um alicate, tinha arame, na parte de cima. E tinha o quê? Um saco de padaria, com a logomarca da padaria, e com a nota fiscal do pão. De onde? Santos. Então, a carga foi roubada em Santos, dentro do porto, com certeza, né? Eu acho que não tem outra. Dentro do porto, e colocaram aqueles paver lá dentro. E o peso ficou ali, né? Bateu, mais ou menos. E por isso que não deu problema nenhum na saída dos terminal, bateu peso, bateu lacre, ninguém olhou, porque hoje o pessoal de terminal não olha o lacre dele, só vê o númerozinho. Mas o certo, quando vou fazer uma vistoria, independente de qualquer lugar, eu já falei, pessoal, puxa o lacre, bate no lacre, dá uma batidinha nele, dá com o pé, porque o lacre pode estar colado, isso é coisa muito... Eles fazem de tudo para enganar, tá? Então, nesse caso aí, o cara levou o prejuízo desses 2 containers aí. O cara já tinha outro prejuízo com um caminhão, estava dentro do armazém, é isso? Teve um prejuízo grande num caminhão zero lá. E o cara chegou quase a chorar na vistoria lá. O cara estava quebrado, ele quebrou a empresa do cara. Imagina, 2 containers de 20 e ele procurou o Flávio, né? Eles procuraram o Flávio porque a seguradora tinha negado o sinistro. E lá nós encontramos. Tinha uns 8 lá, acho, né? Estava eu, Flávio, mais um monte de comissário, perito, todo mundo lá. Então a gente fez a ata, acatou. Eu acho que eu ganhei de causa, né, Flávio?
Tu ganhou, né? O Flávio recuperou o prejuízo do importador, independente seguradora. E eu acho que depois a seguradora pagou, né? Ela negou primeiramente, nos acionou como comissário e depois ela voltou atrás e pagou, porque não fizeram uma regulação bem feita. E aí entrou o comissário. Por isso que é o motivo da regulação bem feita. Ser correto, atencioso, registrar tudo. Uma coisa que é simples para você, outra pessoa é muito difícil, é fácil. Então a coisa é trocar ideias, tá? Por isso que eu digo, pergunta, liga, muita gente liga para mim. Eu, às vezes, já liguei para o doutor Agripino, doutor, o que eu faço? Eu disse, não, faz assim. Então a gente tem que ter essa humildade de perguntar e aprender todo dia. Eu gosto disso, gosto de ensinar, sou parceiro, eu já estou quase parando nessa área, tá? Porque a gente tem outros negócios para tocar. Eu estou fazendo uma parceria também com o Flávio e outros negócios aí, e nós vamos, e além de administrar o nosso patrimônio também, né? Então a gente trabalha com meu irmão na empresa lá, e faço isso também, então sempre faço algo mais. Mas eu gosto da área, gosto do que faço, gosto de ensinar. Tenho amigos, conheci muita gente aqui, pessoal aqui na área aí. E é isso aí, gente. Obrigado. Aí, Maria?